Aleluia. Quem está feliz aí? Tinha um louvor que fala: quem está feliz, bate palma. Oh, glória. Ainda que venha o frio, ainda que venha as situações, a nossa alegria está no Senhor. Amém? A nossa alegria não pode estar baseada nas situações, no momento, nas pessoas, mas tem que estar firmada em Deus. Amém? Ou seja, você pode estar no pior momento da sua vida, mas a alegria que você tem no Senhor tem que estar na sua vida. Parece meio contraditório falar assim, né? Porque a gente mistura o sentimento, né? Aquele sentimento que a gente está passando, com aquilo que é para Deus, é de Deus, são coisas distintas, né? Eu posso estar triste com a situação, com pessoas, enfim, mas eu tenho que estar alegre com o Senhor. Amém? Porque foi Deus que me formou, Deus que te formou, e Ele tem um propósito para cada um de nós aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. O tema hoje fala como lidar com o pecado. Como lidar com o pecado? Acolhimento e perdão. Aí já foram pregados várias vezes, né, sobre o pecado. Foi falado, eu mesmo já falei, né, tem gente que tem aquele pecado de estimação, aquele pecado que você vem com ele na igreja, você vem ao culto, e aí você ora e fala assim: Senhor, aqui eu entrego meu pecado, eu quero cultuar a Ti, eu quero ser liberto. Aí acaba o culto, você pega esse pecado, opa, vamos embora, vamos para casa. Né? Naquele momento você se livrou daquele pecado momentaneamente, mas depois trouxe ele de volta, levou para a sua vida, né? E eu costumo falar sempre que nós devemos aprender. Isso é um exercício para cada um de nós, e é um exercício contínuo até o fim das nossas vidas, que nós devemos aprender a lidar, a separar, né, o pecador do pecado. Aquilo que é a pessoa e aquilo que a pessoa faz. Aquilo que é a pessoa que a pessoa fala. Amém? Nós temos que saber separar essas coisas. Porque enquanto nós não aprendermos a separar essas coisas, sempre nós vamos atribuir, associar, referenciar aquilo que a pessoa faz com ela, e a gente não vai saber separar. Então a gente vai acabar condenando essa pessoa por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fala, e não por aquilo que ela é, aquilo que ela foi feita para ser. Amém? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa semana eu estava ouvindo, eu não sei se foi algum shorts, sei lá, alguma coisa que estava falando, que a pessoa falou assim: olha, Deus criou a terra, e da terra saiu a árvore. A árvore está na terra, no solo. Deus criou o mar, criou os peixes e colocou no mar. Então, os peixes estão no mar. Se você tirar o peixe da água, ele morre do mar, mas o mar vai continuar sendo mar. Se você tirar a árvore da terra, ela vai morrer a árvore, mas a terra vai continuar sendo terra, solo. Agora, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos tirados de Deus, Deus vai ser Deus, vai continuar sendo Deus, e nós vamos morrer. Porque o homem sem Deus não é nada. Amém? Mas o homem com Deus, ele é tudo. Amém? Então nós devemos aprender a separar essas coisas. O que é o pecador e o que é o pecado que aquela pessoa comete. E eu coloquei aqui logo para começar aqui na introdução: tolerância zero para o pecado e tolerância máxima para o pecador. Amém? Tolerância máxima para o pecador me faz lembrar daquele versículo que fala: quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? 70 vezes? E aí Jesus fala: não 7, nem 70, mas 70 vezes 7. Ou seja, você não vai contar 490 vezes, mas é por toda a vida. Amém?
E aqui a intenção que fala a palavra de Deus é que aquela mesma pessoa pode cometer várias vezes o erro, o pecado, e nós temos que perdoar todas as vezes. Tem gente que fala assim, não, 1 tá bom, 2, 1 tá pouco, 2 é bom, 3 já é demais. Não, 70 vezes 7 ainda é pouco. Não sei se vocês estão entendendo, mas nós devemos perdoar sempre. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei assim, o grande, na introdução também, o grande tabu que deve ser quebrado na maioria das pessoas, né, que elas ficam falando mal das pessoas que cometem um pecado, ou que falam algum pecado, que cometem algum pecado por falar, por fazer. E aí ficam reclamando, murmurando, falando mal daquela pessoa para outras pessoas. E isso acaba contaminando e inflamando as outras pessoas, que às vezes nem sabem o que aconteceu com aquela pessoa de fato, mas por ouvir falar mal daquela pessoa, começa também a odiar aquela pessoa, pelo que a outra pessoa falou que ela falou, ou falou que ela fez, e aí começa a odiar aquela pessoa, sem saber, sem conhecer a pessoa. E quando a pessoa vem e de repente se apresenta para ela, ela já tem aquela repulsa, aquela separação, fala, não chega perto de mim não, você fez isso, fez isso, fez isso. Ouvi falar, mas nem sabe, nem foi averiguar o fato, se é verdade ou não, não foi conhecer a pessoa. Amém? E hoje, a palavra de Deus, ela vai nos trazer, nos convidar a estarmos entendendo a vontade de Deus para nós e para aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa que é julgada, ela é condenada por outras pessoas, muitas vezes Deus está nos colocando no caminho próximo àquela pessoa para poder ajudar ela. Nós, como cristãos, devemos estender a mão, perdoar, enfim, acolher, enfim, ensinar a palavra de Deus, orar com ela, orar pela libertação, orar por cura, enfim, por todas as coisas que Deus quer nos usar. Amém? E quando você inflama e contamina outras pessoas, é considerado como um incêndio numa floresta, ou uma enchente de uma represa que se estourou. Sempre há fagulhas, sempre há trincas, sempre há um mínimo, um começo, para que aquilo lá tome uma situação descontrolada. Amém? Um incêndio em uma floresta começa com uma faísca. E ela vai crescendo, vai se alastrando. Enquanto ela está pequena, pouca, vamos dizer assim, uma área pequena, que você pode controlar. Mas chega uma situação que você não consegue controlar. Incêndio de uma floresta, depois que já pegou a floresta, você não consegue controlar. O vazamento, a arrebentação de uma represa também, ela começa com fissuras, com trincas. Ela vai dando indício, mas chega uma hora que ela estoura. E depois que estourou, você não consegue mais conter. Assim é a murmuração, a fofoca, enfim, a maledicência, Ela começa pequena, pouca coisa, com poucas pessoas, através de uma pessoa, e ela vai se espalhando. Chega uma hora que fica incontrolável, e você não consegue mais corrigir aquilo que foi causado por apenas uma pessoa, ou por pouco número de pessoas. Eu tenho um estudo de casos que é fato ocorrido, que já aconteceu. São 2 estudos, tá? Uma mulher, isso aí eu vi numa reportagem numa TV. Uma mulher foi confundida com outra, pela sua aparência, enfim. O que a outra mulher tinha feito foi algo absurdo. E a população estava ciente, porque ouvi falar também. E tomou aquela raiva, aquele sentimento de raiva, de ódio, por essa mulher que fez alguma barbaridade. E essa mulher,
que não tem nada a ver, foi confundida porque parecia muito com ela. E aí a população pegou ela e estão falando, não, ela, pega ela, não sei o que e tal. Pegaram ela, amarraram o corpo dela no carro e saiu arrastando pela cidade. E aquela mulher foi torturada, né? Enfim, você pode imaginar o que aconteceu, né? Arrastada viva, torturada, até que veio a óbito, a morte. E aquele povo, aquela cidade lá, aquele vilarejo, enfim, comemorou aquilo como um troféu, como uma vitória. Olha, nós eliminamos a causa raiz, o problema. Mas depois foram descobrir que aquela mulher não era aquela que eles estavam pensando. Essa mulher que foi morta. Era uma mãe de uma moça que estava relatando lá na reportagem. E ela falou, olha, o ódio instaurado no coração da população deixa cega a pessoa. E a pessoa faz a barbaridade mais terrível, levando até a morte, enfim, a justiça pelas próprias mãos, mas de uma forma errada. Enfim, isso não teve como remediar mais. Uma mulher inocente foi morta, a outra culpada estava solta por aí em algum lugar. Que também não cabe às pessoas tomarem justiça, fazendo justiça pelas próprias mãos. Tem a justiça aqui na terra, que pode dar o norte, né, para a situação de cada pessoa. O juiz vai julgar. E tem outro caso, de um pai que tinha um filho que foi assassinado. Esse pai era pastor. Eu já contei aqui algumas vezes. Ele era pastor, o seu filho foi assassinado cruelmente, sem ter provocado nada para que aquilo ocorresse. Foi assassinado. E você imagina alguém pegando e matando o seu filho, quem é pai aqui, ou mãe. E aquele pastor, eu imagino o sentimento, né, que passou, assim como passaria na vida de cada um de nós, humanamente falando. Só que ele fez algo inusitado. No dia que foi aquele réu, aquele assassino, foi julgado, estava lá o juiz, né, todo o júri popular, enfim, todas as testemunhas, e aquele pai se levantou e liberou perdão sobre aquele assassino. Diante do juiz, das testemunhas, do júri, liberou perdão e falou assim, olha, eu te perdoo porque eu não tenho que agir com meus sentimentos, mas eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Então, eu te perdoo. E, além disso, eu convido você para que você venha trabalhar comigo na obra de Deus. Aquele rapaz foi absolvido e trabalhou com o pai daquela pessoa que ele assassinou. Olha só, é uma situação que a gente não compreende, né? Não sei qual que seria a minha reação. E eu não sei também, você também deve saber qual que seria a sua reação. Mas quando a pessoa está sujeita à palavra de Deus, se rende à palavra de Deus, as coisas mudam. Amém? Eu imagino que aquele assassino se tornou um grande pastor, um grande evangelista. Deus mudou a sorte. Amém? Temos que aprender a separar as coisas. Olha só. O que aconteceria com aquela mulher que, se o povo tivesse, alguém tivesse intervindo lá e perdoado ela, enfim, mesmo que não foi a assassina, mas a mulher que eles estavam pensando que era, mesmo que não fosse, se alguém lá intervisse, ela teria tocado a sua vida, né? Aquele perdão seria um desfecho diferente, a história é diferente. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E a história desse pai foi bem ao contrário. Ele tinha tudo lá para se unir com as testemunhas, com o júri popular, enfim, e dar o veredito de acusação ou pena de morte, enfim, para aquele assassino. Mas esses dois estudos de caso é para a gente refletir. O quão a gente pode se comportar diante de uma situação adversa.
do qual a gente pode colocar em prática o que a palavra de Deus diz, o que Deus quer de nós. Nós temos que aprender a separar o pecador do pecado. Nós temos que aprender a não julgar as pessoas pelas suas práticas ou pelas suas palavras. E quando a gente faz isso, a gente está murmurando. Amém? Glória a Deus. Eu vou contar uma história, uma ilustração, uma pequena história que eu já contei aqui uma vez também, mas eu vou repetir, porque acho que tem gente que não ouviu ainda. Havia uma igrejinha, vamos imaginar uma igrejinha de interior, uma igrejinha pequena, poucos membros, uma cidade pacata, pequena. E naquela igrejinha havia uma irmãzinha, uma senhora que era meio, faladeira. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Ele fala mal da vida dos outros, enfim. E todo mundo conhecia ela e sabia, né, que ela falava mesmo. Tudo que ela sabia, ela soltava no ventilador. Passados uns dias, veio um pastor novo para pastorear aquela igreja. Então, aquele pastor, que antigo saiu, veio outro novo, desconhecido, ninguém conhecia, um pastor novo. E ela ficou observando e ficava querendo saber da vida daquele pastor. E aí, sabe como que é? Vai vasculhando aqui, perguntando ali, buscando informação aqui, ali. E aí conseguiu uma informação daquele pastor. E daqui a pouco ela começou a espalhar para um, para outro, da igreja, e depois para a sociedade, para aquela cidade toda. Daqui a pouco todo mundo, a cidade toda, estava sabendo daquele assunto daquele pastor. E o pastor andava na rua, e o pessoal olhava meio torto para ele, né? E ele já começou a ficar meio incomodado. Aí ia cumprimentar um, a pessoa virava a cara. Ia cumprimentar o outro, atendia mal. E aí o pastor falava, alguma coisa está errada. O que está acontecendo? Eu vou procurar saber. Aí o pastor vai, investiga, pergunta para alguns irmãos aqui, dali e tal. Até que finalmente ele achou a fonte de toda aquela informação que a cidade toda estava sabendo. A fonte era aquela senhora, da igreja dele. E aí ele chamou aquela senhora no escritório, no gabinete, foi conversar com ela, procurar saber o que aconteceu, por que as pessoas estão me tratando desse jeito, o que está acontecendo. Aí começou a pressionar ela. Aí quando ela viu que estava sem saída, ela falou, olha, eu fiquei sabendo disso, daquilo, sobre o senhor, né? E eu achei melhor que todos soubessem também. Só que aquilo que estavam falando do pastor era um boato, era uma mentira. E alguém aqui já brincou de telefone sem fio? Acho que todos, né? Aquele que você pega lá no começo do fio da linha do telefone, né? E vai falando no ouvido do outro e chega lá no final totalmente distorcido, totalmente invertido, totalmente bagunçado. Não é nada daquilo que tinha lá no começo. E foi o que aconteceu. E o pastor falou assim, olha... Aquela senhora falou assim, olha, pastor, eu me arrependo, eu peço perdão, me perdoa, tal. Eu realmente não sabia, para mim era verdade, e eu espalhei aquilo como verdade, vendi o peixe que eu comprei, enfim. E o pastor falou assim, olha, não, tudo bem, não tem problema, eu te perdoo, mas eu queria que a senhora viesse comigo aqui. Pegou um balde, sabe aqueles balde de alumínio, né? Tem muito no interior, com alça, né? E pegou umas folhas de papel e falou assim, vem comigo. E ali perto tinha uma pequena montanha. E aí ele deu o balde para ela segurar, e enquanto caminhavam, ele ia picando o papel bem pequenininho e jogando dentro do balde. Aquelas folhas de papel que estavam na mão dele. Começou a picar e jogar, mas não falou nada. E ela ficou curiosa também, não falou nada. E foram caminhando juntos, subindo aquela montanha. E aí, quando chegar lá em cima do topo da montanha, estava ventando muito. E aí ele tinha picotado todos os papéis, bem picotadinho mesmo, naquele balde. Ele pediu para ela o balde, pegou e arremessou aquele balde com todos aqueles papelzinhos picados. E o vento estava forte, o vento soprou
sobre as árvores, sobre os arbustos, sobre a grama, sobre o rio, sobre o chão, enfim, espalhou tudo. O vento estava muito forte. E os papelzinhos começaram a voar. E o pastor entregou o balde para ela de volta e falou assim: ó, irmã, agora vai atrás de todos os papelzinhos picados e coloca dentro deste balde de novo. E a gente vai descer. Aí ela olhou para ele e falou assim: ó, pastor, é impossível colocar todos os papelzinhos aqui dentro. Eu vou conseguir colocar a minoria. Se eu alcançar aqui, eu vou pegar e vou colocar, mas a maioria eu não vou alcançar mais, não vou conseguir pegar, não vou conseguir resgatar. Aí ele falou: pois é, assim é a fofoca, a murmuração, a maledicência, a blasfêmia. Assim é. Você consegue recuperar pouca coisa, mas a maioria você não consegue mais. Ainda que você for atrás dos irmãos da igreja, ainda que você for atrás de cada um morador dessa cidade, você ainda vai conseguir um ou outro ali que, sabe, distorcer, vamos dizer, contar a verdade, vamos dizer, desmentir esse boato, e você vai ganhar a confiança dessa pessoa comigo de novo. Mas a maioria, você não vai conseguir. A maioria ainda vai ficar desconfiado, a maioria vai ficar ainda meio, restrito, longe. Enfim, assim é a murmuração, assim é a fofoca, assim é a maledicência. A palavra de Deus fala que uma palavra lançada, ela não volta. E uma flecha, é assim como uma flecha lançada, ela não volta para trás. Ela só vai para frente. Quando você lança uma palavra, seja de bênção ou de maldição, ela vai tomar poder no mundo material, no mundo espiritual. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. A murmuração, ela é vista como um pecado. Vocês lembram da passagem do povo, dos israelitas, quando foram resgatados lá do Egito para a terra prometida? Eles ficaram 40 anos no deserto, o quê? Murmurando. Murmurando, murmurando. E onde que eles acabaram? Morrendo. No deserto. Eles nem chegaram a avistar a terra prometida. A murmuração, irmãos, ela prende você no lugar, naquela situação. E se você não for liberto da murmuração, você vai acabar morrendo no meio da murmuração. Eu falo com você, mas estou falando comigo também. A palavra de Deus falou comigo antes. Amém? Glória a Deus? Amém? A murmuração, ela é um pecado porque a murmuração, o que está contido na murmuração? Eu separei 4 coisas aqui, ó. Quando nos queixamos do que está acontecendo conosco, nós estamos murmurando. Seja a situação que você chegou, né? Se você ficar reclamando, se queixando, você está murmurando. Olha só como é grave isso aí. Quando somos arrogantes, entendendo que somos maiores que os outros. Arrogância é um tipo de murmuração também. A soberba, né? Te traz a soberba e você fala que você tem isso, aquilo, que você pode isso, aquilo, como se você tivesse mais capacidade que outras pessoas. Quando nós reclamamos, né? Tem gente que reclama de tudo. E quando invejamos as pessoas. Por que eu dou dízimo, dou oferta, vou à igreja e não tenho aquilo que a pessoa tem? Isso também é murmuração. Murmuração é pecado que nos afasta de Deus e nos leva à morte. Amém? Se nós não procurarmos sair do meio da murmuração. No meio daquela multidão toda que estava no deserto, somente 2 mais os novatos que tinham nascido lá no meio do deserto, o povo novo, foi e alcançou a terra prometida. Amém? O resto, tudo de 20 anos para cima, inclusive Moisés, né? Não chegaram à terra prometida, Canaã. Amém? Eu falo da murmuração, irmãos, mas voltando para o tema, né, o tratamento, como que nós devemos tratar o pecado,
né? Enfim, como devemos lidar com o pecado. Na verdade, não deveríamos nem lidar com o pecado, né? Não tem acordo. Amém? Se separar o pecado da nossa vida já é difícil, imagina a gente querer separar as outras pessoas do pecado dela. Nem a gente ainda separou o nosso pecado da nossa vida. Mas nós temos que aprender também a lidar com essa situação. Amém? Conosco e com os outros. Aleluia. Em outro versículo sobre murmuração, Deus nos ensina sobre a nossa posição em relação a Ele. Em Romanos 9, 20, diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Murmuração. Eu estou reclamando com Deus do jeito que Ele me fez. Né? Tem gente que não se gosta, não se aceita, fala que Deus errou. Né? Se você não se aceita, então você está atribuindo a culpa ao Criador. Aceite-se como Deus te fez. Ame-se. Amém? Ame-se. Olha só, olha para o espelho e fala: eu te amo. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é o ser mais nobre que tem nessa terra. Amém? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você pode entender isso? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos reclamar menos e vamos adorar mais. Amém? Aqui a palavra de Deus, ela nos convida a chegarmos mais próximos de Deus. Porque quando você chega mais próximo de Deus, você começa a adorar a Ele, você começa a falar bem dEle, você começa a elogiar Ele, você começa a clamar a Ele, você só tem a sua atenção voltada para Ele. Ao passo que a murmuração, a reclamação está voltada a você. Você está sendo o centro das atenções. E você quer melhor, você quer ser melhor, você quer isso, você quer aquilo, você reclama. Não está certo, não está isso, eu mereço isso, eu quero aquilo, eu quero... Mas e o que Deus quer, o que Ele merece? Nós fomos feitos para adorá-lo, amém? Nós fomos feitos para a sua glória, para o seu louvor, para, juntamente com os anjos, a criação celestial, adorar ao nosso Criador. Amém? E isso vai ser eternamente. Mas aqui na terra é um estágio. Todos nós somos estagiários aqui. Amém? Nós devemos ser graduados lá no céu, mas aqui nós estamos passando por um estágio. Nós temos que aprender, irmãos, aqui na terra, como devemos adorar a Deus. Nós devemos aqui na terra a parar de reclamar, de queixar, a ver nossos próprios interesses. E aqui na terra nós devemos aprender a nos sacrificar o nosso corpo, amém? Assim como diz a palavra de Deus, sacrificar a nossa carne, matar a nossa carne, a vontade da nossa carne, para adorar a Deus, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Enquanto nós fizermos isso, nós vamos parar de murmurar, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de ser arrogantes, nós vamos parar de reclamar, de se queixar de tudo, de todas as coisas, e do próximo também, amém? Glória a Deus. E aí eu queria falar alguma coisa sobre os pecados, né? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, sem pecado, sem ter cometido o pecado, a desobediência, ele tinha um livre-arbítrio. Ele sabia que
que a ordem que Deus deu de tocar em todas as frutas, inclusive da árvore da vida, poderia à vontade, livremente, mas aquela do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim, ele não poderia tocar, porque o dia que ele tocasse aquela fruta, comesse, ele morreria. Então ele tinha o poder da escolha, ou obedecer a Deus, ou desobedecer, ou não tocar naquela árvore, ou tocar. E ele levou essa situação até um certo ponto, e aí chegou o dia em que ele resolveu usar esse poder de decisão, né, e desobedeceu a Deus. E aí entrou o pecado na vida do homem. Olha só, o homem, a Bíblia fala que Deus olhou dos céus à terra, desde o começo da humanidade até o final, não viu um justo sequer que pudesse pagar o preço. Aí foi o plano de Deus que já tinha sido traçado antes da fundação do mundo. Veio se cumprir através de Jesus, seu Filho. E Jesus, ele viveu nessa vida, nesse mundo. A Bíblia fala que ele foi sujeito às mesmas tentações que nós, mas em nenhuma delas ele caiu. E aí a palavra de Deus tem 2 versículos que eu separei aqui, que ela fala sobre tentação. Primeiro, a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou para cada um de nós. Chega um determinado momento lá que fala assim, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas se a gente parar somente nesse versículo, a gente vai atribuir a responsabilidade somente para Deus. Fala, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra do mal. Então, se a tentação vier, o Senhor vai me livrar dessa tentação. E não vai me deixar cair no mal, no pecado. A gente vai estar atribuindo essa responsabilidade só para Deus. Mas tem um versículo que fala assim, orai e vigiai para que não entreis ou não caís, né, em tentação. Então é um segredo que nos revela que essa responsabilidade é nossa. Amém? Nós não podemos atribuir a responsabilidade para Deus somente e ficar de boa e falar, não, Deus vai me livrar de todo mal. Não. Para eu não cair em tentação, eu tenho que vigiar e orar. E aí, se for estender, abrir o leque, falar que nós devemos orar sem cessar, orar uns pelos outros. Ora, enquanto nós murmuramos, nós reclamamos, falamos da vida dos outros, a gente está murmurando. E ao passo que a Bíblia fala que nós devemos orar pelos outros. O que nós estamos fazendo que não estamos orando e estamos murmurando, reclamando da vida dos outros? O que nós estamos fazendo que nós atribuímos a responsabilidade para Deus e ficamos de boa aqui? Todo mundo quieto. Dá um glória a Deus aí, igreja. Essa palavra fala comigo também, falou comigo. Enquanto eu estava estudando, Deus estava falando comigo. Eu não sou maior que vocês, não sou melhor que vocês. Somos todos iguais perante o Senhor. Amém? Todos nós somos carentes, dependentes do amor, da graça, da misericórdia, do poder de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Quando a palavra de Deus nos alimenta, quando nós aceitamos, nos alimentamos, nós ficamos nutridos espiritualmente. Amém? E aí eu queria ler 2 versículos que vai falar para o desfecho, praticamente, sobre os pecados, as pessoas que já estão no pecado, já estão mergulhadas no pecado. Mas antes de falar isso, me veio na cabeça, antigamente o pessoal falava assim, olha, a oração fala assim, obrigado, Senhor, por me livrar do lamaçal do pecado. Lembra dessa frase, pastor? Lamaçal do pecado. Hoje quase não se ouve falar mais, né? Mas o lamaçal do pecado. Quem já viu mangue aqui, já ouviu, já esteve, ouviu, conhece mangue? O mangue não é aquele barro todo aqui. Eu vi um cara uma vez tirando um caranguejo, assim, uma parede de barro, assim, enfiando a mão lá e tirando aquele cirizão desse tamanho.
Exagerei, né? Um pouquinho menor. E o cara vai sem medo, né? Vai lá e pega a patinha. Eu falei, nossa, eu tenho o maior medo de levar um beliscado daquilo lá. E aquele é um mangue. Mas tem uns que o barro é tão preto, né, assim, escuro, que, tipo assim, você não vê nada, lógico. E o pessoal anda, e o barro chega aqui, ou na cintura, e vão andando. E aí, quando fala de lamaçal do pecado, né, me vem essa imagem, né, enfim, essa figura. Mas aí vem outra imagem. O lamaçal, esse mangue, você consegue entrar e sair. Mas tem um tipo de lama que chama areia movediça. Areia movediça, acho que é isso, né? Que ela vai te sugando e não dá pé. Você vai sugando, vai te puxando para baixo, até que você é engolido por ela. Essa eu comparo com o lamaçal do pecado. Ao passo que você cada vez mais está mergulhado nela. Se você não pedir ajuda, você não tiver ajuda, você vai ser engolido totalmente por ela. Você está tomado totalmente pelo pecado, pela vida de pecado, pelo lamaçal do pecado. Não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Mas, em contrapartida, Deus preparou um plano, já deixou pronto esse plano, que é o grande ambiente da água do Espírito, que você pode se mergulhar de cabeça, ir lá no fundão, ficar lavado, você mergulhado, totalmente tomado, e você não vai morrer. Você vai estar vivo, você está cercado, você vai estar protegido, guardado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E Apocalipse 21, 8. Aqui fala sobre algumas pessoas que não vão alcançar a terra prometida, a nova Jerusalém celestial, a cidade preparada, aquela que Jesus falou assim, olha, eu vou lá, vou preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, vocês vão estar também. E haverá só um povo e um só Deus. Amém? A noiva, a igreja de Cristo que somos nós. Apocalipse 21, 8 diz assim, mas quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa aí não tem mais volta, não tem mais saída. Essa aí não é igual um mangue que você consegue entrar e sair. Essa aí é aquela areia movediça que te engoliu, te tragou, e você não vai ter mais saída, não vai ter mais salvação. Amém? Nós temos que cuidar, irmãos, para que nós não fiquemos nesse grupo de pessoas. Nós temos que fazer parte daquele povo que vai morar no céu. Nós estamos caminhando aqui na terra para isso. Nós estamos estagiando aqui na terra para isso. Amém? Nós estamos exercitando aqui na terra para isso. O nosso alvo, assim como o Paulo falou, né, eu sigo para o alvo, e meu alvo é Cristo. E independente das situações, daquilo que acontece na sua vida, no seu dia a dia, aqui na vida nessa terra é cheia de altos e baixos. Né? E eu já falei uma vez aqui que uma pessoa estava no hospital, na UTI, e apareceu um médico lá e mostrou lá aquele gráfico, né? Batido do coração lá. Eu falei, tá vendo aqui, ó, altos e baixos? Enquanto tem esses altos e baixos, ou seja, você uma hora está bem, está numa situação boa, outra hora está lá embaixo, está numa situação ruim, mas depois você vai estar bem de novo, e assim vai a vida. A vida é tocada assim. Enquanto tiver isso aqui, ó, você está vivo. Se preocupa quando não tiver nada. Aí já era. Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse também 22, 15, praticamente repete esse versículo. Diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
Irmãos, está na hora de a gente parar com as picuinhas, com as coisas poucas desse mundo que nos prendem e nos puxa para baixo. Está na hora de a gente se levantar e se posicionar como filhos e filhas de Deus. Está na hora de a gente ter uma mudança, uma transformação na nossa vida e que aquele brilho de Jesus reflita em nós, através de nós. Está na hora de nós ajudarmos as pessoas que precisam de nós, independente da nossa situação, o que nós estamos passando, mas a gente ter aquela paz interior, aquela paz que Jesus disse que não é a paz desse mundo, é uma paz diferente. Está na hora de mostrar que nós temos a alegria do Senhor na nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aleluias. Que Deus possa estar te usando e me usando para alcançarmos pessoas, para tirarmos da areia movediça, do lamaçal do pecado e trazer para a gloriosa luz do Senhor. Através do nosso testemunho, através da palavra de Deus, através de orações, através, enfim, de o Espírito Santo usar cada um de nós para falar uma palavra dirigida para aquela pessoa. Amém? Glória a Deus.